Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste dia. Eu sou o pastor Arlindo e tenho a palavra do Senhor para o seu coração. Quero falar sobre o preço do discipulado. E já lhe pergunto, você é um discípulo ou você é apenas um simpatizante, um admirador do Senhor Jesus, do Evangelho, da Igreja de Cristo? Quem você se considera ser? Porque Jesus, aqui em Mateus, aliás em Lucas, capítulo 14, verso 27, ele disse: "E qualquer que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo." Vejam que palavra séria do Senhor Jesus. O evangelista Billy Graham, já falecido, ele tinha uma frase que dizia sempre que a salvação, ela é de graça, mas o discipulado nos custará tudo o que temos. Por isso, meus queridos, eu quero refletir um pouquinho sobre a questão de ser discípulo de Jesus. Em Lucas capítulo 14, verso 26, eu falei aí do 27, mas no 26 diz o seguinte: ele diz aqui que se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vejam que o preço do discipulado, ele é bem caro, ele exige muito de nós. O discipulado exige desapego da nossa família, exige também a entrega da nossa própria vida de forma total e também a renúncia de tudo o que nós temos, porque no verso 33 de Lucas 14 diz que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, Jesus disse, não pode ser meu discípulo. Gente, não é fácil ser discípulo de Jesus, por isso que muita gente fica pelo caminho, não continua servindo a Deus. Isso aconteceu quando Jesus estava discursando certa vez, lá em João capítulo 6, verso 60, diz que os discípulos falaram assim, muitos discípulos disseram: "Dura esse discurso, quem o poderá ouvir?" E aí, no versículo 66 desse mesmo capítulo, diz ali a palavra: "Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele." Então veja que ser discípulo de Jesus não é tão fácil assim. O discipulado nos coloca em igualdade com o nosso mestre. Mas como assim igualdade? Que tipo de igualdade? Bom, primeiro, em igualdade de sofrimento, de injúria, de perseguição. Porque lá em Mateus capítulo 10, verso 25, Jesus disse assim: "Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre." Olha só. "E o servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos." Jesus estava se referindo a ele como pai de família e os domésticos ali se referindo aos discípulos. Então, se Jesus foi perseguido, se Jesus sofreu, nós também vamos sofrer por sermos discípulos dele. Então, o nosso Jesus, o nosso mestre, ele padeceu dores, perseguição, humilhação, e nós não estaremos isentos disso. Aqui no versículo 24 de Mateus 10 diz: "Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor." Nós não somos melhores do que o nosso mestre. Não somos maiores do que o nosso Senhor. Por isso, a gente vai sofrer por ser discípulo de Jesus. Mas não é só questão de sofrimento, né? Nós nos parecemos com Jesus também, nos assemelhamos a Ele na questão do poder e da glória. Opa, o que é isso? Olha, meus amados, Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, fazia muitos milagres, curava, expulsava os demônios, e ele chamou os seus discípulos, lá em Mateus 10, verso 1, diz que ele chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, olha só, e para curarem toda enfermidade e todo mal. O
Que coisa boa, né? Depois Jesus, antes de subir ao céu, ele disse lá em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Deus deixou o seu Espírito Santo para nós, e nos capacitou com o poder do seu Espírito para realizar as mesmas obras que ele realizava. Então, poder para a missão que ele nos mandou realizar aqui na terra. Nós nos assemelhamos a Cristo nesse sentido também. E vamos nos assemelhar a Cristo na questão da glória. Jesus, quando ele subiu ao céu, ele foi recebido na glória. E nós também seremos recebidos na glória quando terminarmos a nossa tarefa aqui na terra, quando acabarmos o nosso tempo aqui de existência na terra, vamos estar para sempre com o Senhor. E lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo disse, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, aquele que ama Jesus, torna-se um discípulo dele. Você ama Jesus? Você é um discípulo de verdade? Ou você é apenas um simpatizante? Está na hora de você tomar uma decisão. Aquelas pessoas que ouviram o discurso de Jesus, muitos tomaram uma decisão. Não queremos mais seguir o Mestre. Mas não faça como eles. Diga, eu quero ser um discípulo de Jesus. Olha o que houver, o que vier contra a minha vida, eu vou continuar firme até o fim da minha história, da minha vida, por causa do meu amor a Jesus, porque eu quero ser um discípulo dele. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e tome essa decisão logo, em nome de Jesus. Amém e amém.